Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje o papo tá quente. Vamos falar aí sobre a seleção das oitavas do Mundial de Clubes, os melhores jogadores até agora e uma polêmica que tá dividindo opiniões aí. Arrascaeta ou Arias? Quem vive o melhor momento e quem você contrataria para o seu time hoje? Teve comentarista que não ficou em cima do muro e deu a opinião dele, né? O Zinho, por exemplo, escolheu o Arias. E eu vou te falar, eu tô com ele nessa. Vou te explicar o porquê aí no final do vídeo e dar a minha opinião. Mas antes, confere aí o que os comentaristas da ESPN falaram hoje na transmissão, incluindo a seleção das oitavas e essa comparação aí entre esses dois craques. Vamos debater o craque do Mundial, até que isso costuma dar debate, usando como parâmetro as notas do coeficiente do Data ESPN, né? A gente tem uma fórmula do Data ESPN, que inclusive é utilizada no Bola de Prata. O Olise do Bayern, 7,49, Vitinha do PSG, 7,44, Rubem Neves do Al Hilal, 7,37. Agora vamos nos jogadores. Olha o John Arias aí, 7,26, mesma nota do Pedro Neto. Hakimi, 7,21, Koulibaly, 7,18, Kvaratskhelia, 7,15, Gonzalo Garcia, 7,12, Valverde, 7,10. Melhores do Palmeiras e Dortmund, Richard Rios, que é obviamente representantes das quartas de final que não estão no top 10. Richard Rios com 6,95 e o Guirassy com 6,71. Interessante ver o Richard Rios, que de fato faz um ótimo Mundial. Eu vou começar com o Birner, porque o Birner costuma ter opiniões polêmicas, contundentes neste tema. O melhor do Mundial, na sua opinião, no algoritmo Birner, estava nessa tela? Os dois estavam. Boa tarde, boa noite. Boa noite mais uma vez. O melhor jogador do Mundial, para mim, é o Olise. Mas eu não voto nele por uma coisa muito óbvia. Ele tem um monte de jogadores de nível muito alto atuando com ele. Fosse o Miller uma rodada, fosse o Musiala entrando depois, fosse Coman e Gnabry, joga Vou com ter que concordar com Harry ele Kane aí. de centroavante, tem o Goretzka de volante, o Kimmich, então... O time do Bayern é muito mais bom. fácil para ele desenvolver um jogo especial. Ele é muito habilidoso, desde o Crystal Palace, mas no Bayern de Munique ele subiu muito de nível. Ele é tecnicamente um jogador de nível muito, muito alto. Eu não voto nele porque a equipe ajuda mais. Então, Ele tá errado em estar na equipe, ele tinha que estar em outro lugar. Não, acho que ele tá certo. Mas eu gostaria de ver ele fazer tudo isso jogando no Fluminense, onde o Arias joga. Onde tem que marcar mais sem bola, onde ele joga por ambos os lados, onde ele joga por dentro, onde o time vai ter menos posse de bola ofensiva, onde a pressão alta é mais, digamos assim, executada menos vezes e com qualidade do que o adversário, quando ele tem que enfrentar equipes individualmente melhores que as dele para superar o resultado. Mas aí você tá eu queria colocando ver. igual o boliviano que joga lá na Bolívia. A culpa não é deles. A culpa do Olise não é deles de estar lá no Bahia. Com todo respeito ao senhor, tô só o falando. critério é meu. Aqui é pra As criar, pessoas podem aqui é pra concordar criar. ou podem discordar do meu critério, o Aqui meu é pra voto, criar porque o elogio desde a primeira rodada, inclusive só contar uma coisa super rápida aqui. Depois da primeira rodada eu fiz uma brincadeira dizendo que não entendia como o Arias ainda jogava no futebol brasileiro. Porque pra mim, desde quando ele chegou ao Brasil, ele é o jogador mais consistente e melhor do país. Em 2021, por exemplo, o Hulk jogou mais do que ele, em outros momentos o Gerson jogou mais do que ele. Mas pegando o geral, pra mim ele é o jogador que melhor atuou no país. Ele tem um título de Libertadores, por um time que não era espetacular. E eu falei que o empresário não estava trabalhando bem. Recebi mensagem do assessor do empresário, era uma brincadeira, porque tinha o recorte, reclamou comigo, conversei, entendeu que era uma brincadeira, ficou tudo em paz. Então, mantendo a opinião e vendo o que ele jogou depois da primeira rodada, o que ele jogou na segunda, o que ele jogou na terceira, o que ele jogou no último jogo, para mim o melhor jogador do Mundial, por enquanto, o grande destaque é John Arias. Zinho, quero te ouvir. O meu argumento era o do Birner. Eu gosto do Olise, né? Bom jogador, mas eu não acho que ele é o grande destaque do Bayern de Munique, não. Eu não acho que é ele o responsável pelo Bayern estar na fase que está. Inclusive, contra o Flamengo, eu não achei ele o melhor em campo. Eu acho que esse é o ponto. Entendeu? Eu tô pegando... É o Mundial. Mundial. Além dos argumentos todos usados pelo Birner, que foram muito bons, e é o meu também, eu acho que vale sim
Tô contra você não, tá, Zé? Mas, Claro que sim, pode ficar. mas Ele gosta. Mas Ele é. gosta, elogiar ele não gosta. Não, eu entendi o que o Zé falou. Pô, a culpa é dele estar ali? Não, não é. Jogar pimentinha. Mas eu acho que nem é ele o melhor do time em todos os jogos até agora. Pra mim, Zinho, desculpa te incomodar, vou devolver. não, mas vambora. eu lembro uma O vez, programa é esse mesmo. uma vez que perguntaram pro Pelé, porque o Maradona, dizem que é melhor que você, ele falou, não, primeiro você tem que decidir qual é o melhor argentino, né? Porque assim, tem gente que defende o Maradona, tem gente que defende o Messi. Então quando vocês defenderem quem vão me emparelhar, a gente discute quem é o melhor. Eu acho que é isso. Primeiro você decide quem é o melhor do Bayern. O Kane, pra mim, foi o melhor contra o Flamengo. Eu também. Não Eu só também. pelos 2 Eu gols, também. Não, perfeito. Inclusive, é o isso que eu Kane teve uma bola no segundo tempo, que ele até toma o cartão amarelo, ele volta lá na lateral direita pra Sim, marcar. o Ayrton Lucas. Meu camarada, Ayrton o Lucas atacante, o centroavante... Craque, 2 gols. Num pique de Aos mais de 85. 50, 60... Foi. Com o Ayrton Lucas. Então, assim, pra mim ele foi o melhor, não foi o Olizier. Sim. O Arias é o melhor do Fluminense em todos os jogos. Sim. Sim. Você pode até pegar assim, o Thiago Silva jogou bem esse Ignacio. jogo. O Inácio jogou bem esse jogo. O Bernal entrou, jogou bem esse jogo. Você pode destacar outros atletas. Mas o Arias está nesse destaque. De todos os jogos do Fluminense. É fazendo gol, é dando assistência, é voltando, é organizando. Ele trabalha em todas as fases do jogo. Sempre repito isso, porque como eu fui um jogador tático, eu gosto de exaltar o cara que é tático também. Porque o Arias, quando o Fluminense está sem a bola, ele está lá, ajudando, organizando, pegando, se dedicando, se doando pro time. Quando pega para organizar o jogo, ele é um assistente também. Ele dá passe para gol, bate falta. Cara, para mim, ele é o melhor do Mundial. Joga como meio e como atacante, você pode escolher. Até o argumento que o Birner usou assim, porque no Fluminense o que tem em torno dele não é o mesmo que o Olizier. Eu acho que assim, independente disso, o Arias tem sido o jogador fundamental no Fluminense há muito tempo. Mas no Mundial, então... Sim. Aí eu queria destacar só mais um outro jogador. Falou do Olizier. Eu gosto do Rubem Neves. O do Al Hilal. Do Al Hilal. Muito bom jogador. Muito bom jogador. Mas eu fico com o Arias. Quero te ouvir, Zé. Não, normalmente eu já brigo com esse algoritmo aí, né, da ESPN, normalmente, porque é o mesmo algoritmo utilizado na bola de prata. Só até passando informação, bola de prata é o algoritmo mais as notas. Mais as notas aqui dos é o analistas. algoritmo puro. Aí foi o algoritmo Então, esse que é o grande problema. Porque, por exemplo, existem jogadores que o peso da influência dos jogadores no jogo é menor. De um zagueiro, por exemplo. O zagueiro que constrói o jogo não ganha o mesmo peso, por exemplo, se o cara arma a jogada, o zagueiro arma a jogada, sai lá de trás, saindo jogando, um passe não é a mesma coisa que uma tirada de bola, entendeu? O cara cabeceia... Sim, eu acho que eu sei em quem o Zé vai voltar. Sabe? Então, assim, pra mim, um jogador que é fundamental nesse time do Bayern, que eu gosto bastante de assistir 2 jogos, pra mim foi o zagueiro, o Pamecano. Mas o Koulibaly tá jogando melhor que ele. Mas é impressionante. Porque ele, por exemplo, defensivamente mais exigido. Contra o Flamengo, que ele pega a bola, pressão, vai pra lá, joga, pega a bola aqui, vai pro outro lado, assim. Eu gostei muito dele, né? E tem outro jogador, o Koulibaly, que é também do Al Hilal. Eu achei que você fosse votar no Vitinha. Não, eu vou chegar nos volantes, jogadores, na sua área. Nos jogadores. Tem o Vitinha, que... Completo. Excelente. Faz o cara jogar, entendeu? Faz o time jogar. E eu tava olhando aqui, né? O georgiano do Kvaratskhelia. Desde o Napoli, joga muito. As principais jogadas do Paris Saint-Germain saem dos pés desse cara. E o Arias, eu coloco o Arias nesse bolo aí. Eu acho também que o Arias já... Mas você só pode votar Você tem que já escolher vem há um. muito tempo falando. Você é um defensor do Arias, eu sou testemunha. Eu sou falando há testemunha. muito tempo do Arias. Tá, mas não é a seleção do Não, campeonato. mas é o melhor. Não, eu assim, pela dificuldade... Até o momento. Pela dificuldade que eu acho que essa função tem que ser feita, né, da forma como os caras jogam, e a responsabilidade é muito grande, porque pro Bayern jogar do jeito que tá jogando, tem que ter 2 caras ali atrás, que pra mim, eu vou o Pamecano.
Boa. Gosto demais, eu gostei demais desse cara jogando. Impressionante Não, a bom. facilidade que tem. Não, se a gente Mas- concordar em tudo, vamos embora, né, gente? Boa, Zé. Eu gostei do seu voto. Por isso, eu falo que o meu é o Arias. John Arias é um absurdo. Eu acho que você concorda que ele tá ali. Pra mim, ele tá entre os melhores. É Pra um mim, absurdo. É impressionante. O que O ele de- faz é um absurdo. O melhor entre Dá os um times bom brasileiros. tempo. Dos brasileiros, ele sem dúvida é o melhor. Eu colocaria, pra mim, por exemplo, eu gosto muito do Richard Hughes. Que tava ali no rodapé demais. na nota. É a melhor nota do Palmeiras. Gosto demais do Richard Eu Hughes. também gosto do Richard. Quando o Richard Hughes não joga, é um outro Palmeiras. Porque Aníbal tem uma característica, o Emiliano Martinez tem outra característica. Ele é o cara que faz essa bola chegar na área o tempo todo. Porque o Veiga não consegue jogar. O Veiga está com dificuldades de fazer essa ligação. Ele é o cara que pega a bola, carrega, passa por cima dos caras, às vezes faz falta desnecessária porque é muito forte. Eu gosto demais do Richard Hughes. Então tem vários, é por isso que eu falo que eu falei antes, que eu brigo sempre com esse algoritmo, porque tem coisa que eu acho que Sim. o ser humano tem. Sim, claro. Por isso, só Maneira de reforçando, viver. no Bola de Prata é o algoritmo mais, como gosta de dizer o Birner, plus o comentarista. Né? O comentarista mais Eu evito termos a para Nola. português. Mas aí, Vamos lá. aí é nota por jogo. Por jogo, cada Aí jogo tem. o Arias ia ganhar, então. Sim, também acho. O algoritmo mais a nota por jogo. jogo. O Arias acho que está na seleção. Por jogo. Seleção de bola de prata todo ano. Faz uns 3, 4 anos que ele bate Vamos lá. bola de prata. Arias, eu gostei de uma coisa que o Birner falou. Aí a gente tem os números do Birner. Seria bom jogador você, Birner, se esses números fossem seus. Ranking do time, ele lidera gols, assistências, participação em gol, finalização, chances criadas, duelos vencidos, posse recuperadas, média, algoritmo da ESPN 7,26. Você viu ali, né? Reforçando o meu argumento. Olha lá. Duelos vencidos pode ser até 1 contra 1, mas Então, é disputa também, posses recuperadas. Aí. E não é só Aí. bolinha, né? Não é, Aí. só, é isso. então É tudo. Em várias fases do jogo. É isso. O jogo não é só você com a bola. O jogo também é assim. É muito você sem a bola também. Porque não é só sem a bola, quando eu digo, não é só marcar, não, tá, fã de esporte? Já vai pensar que a gente está pensando. Sem a bola é você dar opção pro seu companheiro. Se movimentar, abrir espaço, chamar a atenção do adversário para abrir o espaço para o outro. Até pegando esse gancho para a gente seguir para o Flamengo, É fácil também. papapum, só vamos colocar na tela para ilustrar, Fabrício, a seleção das oitavas, porque Tá. o Richard Hughes está nela. Aí eu vou precisar, porque da onde eu tô não consigo ter leitura ali, é o Bono, né? Porque, aliás, absurda a atuação do Bono. Muito bom. Eu preciso que... James, Thiago Silva, Koulibaly, Hakimi. Neves, Richard Hughes, Palmer, o Gonzalo Garcia, Kane, Guirassy. Que isso, o Guirassy Arias não tá? do Borussia. Hã? O Arias não tá? Isso é das oitavas, só das oitavas. Na das oitavas ele não tá. E jogou muito, né? E o próprio Ignacio, né? Que também foi o melhor. Tá como- Aliás, peraí, Tá o o Palmer melhor e do quem? jogo, quem foi eleito o melhor do jogo? Eu acho que o melhor. Arias. Foi eleito Foi o Arias em todos? Foi. Tá, boa. Não, no Todos os último jogos jogo. do Fluminense. Não, mas eu acho que foram em todos. Nesse último jogo ele foi. Também acho. Então, e Flamengo? Vou começando aqui, Zinho, melhor. Gerson. Eu ia Eu vou discordar respeitosamente. eu ia no Gerson também, mas quero te ouvir. Jorginho. Bom ponto também, jogou muita bola. Mas eu vou de Gerson, é no meu voto. Tava nos dois, entre Gerson e Paulinho. E Jorginho. Jorginho, desculpa. Mas acho que no último jogo o Gerson se equilibrou. Eu fiquei entre Gerson e Jorginho também. Boa. Não. Sim, é o um debate, bom duelo. né? É um bom duelo. Agora, eu queria trazer uma coisa também menor. Eu colocaria, se não tivesse falhado tanto no jogo contra o Bahia, o Luiz Araújo. Sim, jogo. Mas assim. Especialmente o quarto gol. Ele no jogo. Não, os dois, né? Um ele tira pro meio da área. Uhum. Também o treinador botou ele pra marcar como lateral lá dentro da área. Tudo bem. Mas ele tira primeiro, aí a outra ele tenta sair driblando. Ele falha em 2 lances que proporcionou 2 gols e o jogo foi 4-2. Mas assim, eu primeiro eu até entendo. Eu já fiz essa comparação aqui, só para ser muito rápido. Eu acho o Felipe um técnico com mais repertório, apesar de muito novo, que o Renato. Mas eu acho que nas decisões do mata-mata a experiência acabou pesando. E o Renato adaptou o Fluminense ao que era preciso, entendendo a força do adversário, mesmo o adversário hoje esfacelado. Mas aí, vai lá, Benito, E o desculpa. Felipe não fez isso. Eu disse antes do jogo, não sei se vocês concordam, que ele deveria ter entrado com os 3 zagueiros, com o Danilo, e que tinha colocado o Léo Ortiz, que o Danilo vinha jogando. Eu tiraria o Arrascaeta, porque dificilmente contra o Bayern você teria a posse de bola ofensiva
e teria começado com Varela e Alex, para acionar constantemente, além de ter um pouco mais de passe por dentro, mais gente para vigiar o Piane, acionar mais vezes o Luiz Araújo e o Plata ou o Bruno Henrique, quem fosse jogar na frente. O Luiz Araújo não é para pegar a bola ali. Em meio campo, você Ele era contar sistema. como? 3 zagueiros? Linha de 5, o Luiz Araújo vem recompõe a linha de 4, e os outros jogadores, os jogadores que atuam sempre no meio de campo. Eric, Gerson e Jorginho. Tá matutando aí, Zé? Não, tô tentando... Vamos dar mais ou menos o que o Inzaghi fez depois para enfrentar o Manchester City. 3 zagueiros, os 2 laterais recuando. Recuando, se precisar, avança, se for possível, se tem bola na frente. Alessandro e Varela. Meio Mais campo. alto, mais parrudo. Meio campo. Gerson, Eric, Jorginho e o Luiz Araújo volta para recompor o quarto homem, como o Arias faz no Fluminense quando o Fluminense jogou linha de 5. Eu quis... E um velocista na frente. Não. E esquece a bola. Vamos só fazer o seguinte, Passe só atrás. eu gostei da votação no melhor, mas não vamos trazer o Flamengo, com todo o respeito ao torcedor do Mas acho que Flamengo, ele foi um está pouco eliminada, o protagonismo era do Fluminense, só para não roubar o foco nesse momento do Fluminense, do Arias e da discussão do próprio Palmeiras que vai chegar já já. A única coisa, eu tinha falado que o Arias tinha sido 3 vezes, o Fabrício soprou das 4, voltou atrás. Só que é o seguinte, Fabrício, pega pra mim, se nas oitavas foi o Ignacio, porque eu acho que o melhor em campo foi o Ignacio. Foi. Jogou demais. Quando o Thiago Silva não jogou, ele jogou no lugar do Thiago Silva pegou, e né? foi eleito o melhor. Uma melódia. Ah, não, foi o Ignacio, boa. Contra a Inter de Milão foi o Arias. O Ignacio foi quando ele substitui o Thiago Silva Isso. no último jogo. Foi o que eu te falei. É que eu tenho umas ramificações aqui, tem um ponto, aí tem um Segunda zinho, pele, e o ponto tá no lado de... Hã? Mas foi Segunda isso. pele que... Não. É o segundo cérebro que não Contra a Inter funcionou. eu tenho certeza que foi o Arias. Mas realmente não foi em todos, porque o Ignacio, por uma opção ali do Renato, né? Quando o Thiago Silva tem um desconforto, ele coloca o Ignacio para jogar. Sim. Agora, já a gente vai encaminhar um outro debate, mas, Zé, eu vou jogar pra você uma meio roubada, mas você vai entender. Tá todo mundo falando do Arias, você fala há muito tempo. Há temporadas, pra mim, ele é um dos favoritos. Só que eu acho que a gente, em geral, e eu acho que o torcedor tricolor vai entender o que eu vou falar. Ele não vai falar, o quê? Tá chamando a gente de menos impactante. Assim, se o Arias jogasse o que ele joga há tempos, não nesse Mundial, em outros times, ele teria tido mais crédito do que ele teve, na minha opinião. Isso é uma reflexão até sobre, não só sobre O torcida. Fluminense não se incomoda com você. Eu acho que ele vai concordar e falar isso mesmo. Ele se incomoda com essa situação. Porque É óbvio isso. que dependendo Você do time concorda que o cara com isso? Jogar, claro. Vou dar um exemplo muito... Isso aí tem muito a ver com o tamanho de torcida e com a repercussão que tem que ter na imprensa. O cara joga futebol X no Flamengo e o futebol X no Botafogo, no Fluminense, no Vasco, no São Sim. Paulo. Não, ou o Fábio mesmo, quando era Santos. goleiro do Cruzeiro. Cruzeiro, no Fluminense. Fala-se menos, na minha opinião. Você não Claro. acha? Sim, com Claro, no certeza. Corinthians também Aí eu vou te repercute jogar mais. uma roubadazinho. A diferença de bola entre a Arrascaeta, não no Mundial, nos últimos 2, 3 anos. O Fluminense foi campeão em 23. 23 a 25. Ela é tão grande, porque eu vejo o Arrascaeta a gente tratar como um craque absoluto. Eu nunca vi o Arias colocado numa prateleira igual. São jogadores muito diferentes. É assim, a E eu não cara... tô falando que é melhor, hein? Sim. Não, se você me perguntar assim, Zinho, você vai contratar? Eu vou contratar o Arias. Eu também. Ele vai me entregar valências para um time de futebol que o Arrascaeta, em algumas situações, não vai me entregar. Apesar de ser fanzaço do Arrascaeta para o futebol aqui. Sim, Aqui. sim, O Arrascaeta tem problemas físicos, sim. muita dificuldade na parte física. O Arrascaeta, quando chega no final da temporada, ele sente esse desgaste, cai de produção e o time do Flamengo sente. Aquela decisão contra o Palmeiras, para mim, foi é bem isso. O Arrascaeta tá bem... O Arrascaeta e outros atletas também. Então, eu acho que assim, o Arias, fisicamente, aguenta mais do que Superior, o... né? Muito superior. Taticamente, contribui muito mais. Sim. E hoje está no momento até de fazer os gols, de ser artilheiro. Então, ele vive um momento melhor. Agora, o Briner falou ali, eu vou pegar esse gancho. Dá para jogar os dois juntos no meu time. Sim, 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 joga sim. fácil. Porque Fácil. os dois se completam ali. Sim. Assim- Arias e Ganso. Trazendo isso para essa Sim. comparação. Arias e Ganso seria Arias e Arrascaeta, no sentido de Só cara, que assim, cara mais técnico, né? eu acho o Arrascaeta como meia 10, que é meia atacante,
me entrega mais do que o Ganso. Não, que eu falo Também assim, O Ganso é arte. Sobre a dificuldade de Jogo, colocar eu junto. falo assim, É levantar a cabeça, eu o falo passe. na dificuldade de acompanhar em questão a parte física, como você está falando. É. Porque tecnicamente são valências diferentes, mas estou dizendo, se você colocar, que nem você falou, joga junto no meu time, o Arias consegue compensar aquilo que, por exemplo, o Ganso muitas vezes não faz. E o que seria. O Arias joga próprio de meia pelo lado Arrascaeta. direito, Não, ele joga de meia pelo lado centralizado. esquerdo, joga centralizado. Se numa situação de jogo você precisa de um resultado, você colocar ele até como um segundo homem, ele faz. Sim. Mas, Ele faz. Dá um 8, né? Então, eu acho que ele me entrega se mais. precisar, você pode Vamos jogar lá. com ele de ala. Se você jogar com Sim. linha de 3 atrás, também pode jogar. Só uma coisa sobre o Arrascaeta. Arremata aí pra gente ir O pros Estados Arrascaeta Unidos. não foi pra Europa. Não é pela técnica, pelo jogo com bola. É pela parte física e pela incapacidade dele defensiva de acompanhar o jogo das melhores ligas europeias. Eu tenho algumas. Vamos lá que a gente só precisa ir pros Estados Unidos. Eu sei que às vezes... Eu acho assim, Bini, eu acho que o Arrascaeta tem característica para um tipo de jogo só. Só eu isso. acho. Só a Espanha. Eu acho que ele teria condições na Espanha, mas não agora. Lá no começo de carreira. Por quê? Porque aí você desenvolve a parte física, você trabalha junto com isso, você acaba acostumando o seu corpo, a sua cabeça, seu físico para fazer esse tipo de coisa, porque eu não vejo, por exemplo, o Arrascaeta jogando na Inglaterra, não vejo na Itália, difícil, porque fisicamente são ligas muito mais fortes. A Espanha, de certa forma, é uma liga mais técnica, que daria a possibilidade dele de se desenvolver em relação a isso. Depende do Tecnicamente, treinador. Se ele cai no Atlético de Madrid com o Simeone. Aí não. Mas assim, eu acho que a única liga que ele poderia jogar, nesse sentido que você está dizendo, eu acho que ele teria condições na Liga Espanhola. E aí, depois de ver tudo isso, qual a sua opinião? Difícil escolher, né? O Arrascaeta tem história, é decisivo, mas o momento atual do Arias é simplesmente absurdo, tá jogando muito. Ele tá mais intenso, entrega mais fisicamente, recompõe, chega à frente, pressiona a saída de bola. É aquele jogador que tá em todo canto do campo. E numa decisão, né, isso acaba pesando muito contra equipes aí maiores, né? Claro que o Arrascaeta é um craque, mas hoje, se eu fosse montar o meu time, eu traria o Arias, né? Sem pensar duas vezes. E você, concorda com o Zinho? Ou vocês acham aí que o Arrascaeta é mais jogador atualmente? Deixa aí nos comentários quem você escolheria hoje, né? Se é o Arias ou o Arrascaeta. E não esquece de deixar o like e se inscrever e acompanhar aí mais conteúdos sobre futebol.